Tudo começou, como você viu, com o desfile da grande escola, assim, internacionalmente desconhecida, Acadêmicos de Niterói, do Carnaval do Rio de Janeiro. E o enredo deles, eu adoro o nome, eu adoro o título de enredo de carnaval, diz assim: do Alto Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. O desfile, que o Lula acompanhou de camarote junto ao Eduardo Paes, da Janja e ministros aliados, era claramente uma homenagem, uma propaganda explícita a ele. Né? Você tinha no enredo prisão do Bolsonaro, impeachment da Dilma, o próprio Lula descendo a pista, e mais uma coisa que a gente vai falar mais para frente no programa. Um dos pontos mais interessantes, no entanto, é que a Acadêmicos de Niterói recebeu R$1 milhão da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Ou seja, a escola de samba que homenageou o Lula no Carnaval do Rio de Janeiro recebeu R$1 milhão de recursos advindos de uma empresa pública controlada pelo Lula. E eu não sei vocês, mas como bem lembrou a minha querida amiga, sócia, quem eu admiro tanto, a Ludmila Lins Grilo, isso aí é uma configuração clara de abuso de poder político e abuso de poder econômico, e a consequência desses atos é a inelegibilidade por 8 anos. Não foi dinheiro só da Embratur, você teve dinheiro também, eu tenho certeza, eu trabalhei na Prefeitura do Rio, lembro que no Carnaval tinha uma grana grande da Prefeitura do Rio para as empresas de Carnaval, não lembro se era através da Liesa, etc. Isso deve continuar acontecendo, o Carnaval do Rio não se sustentava com dinheiro próprio, sempre teve que haver o dinheiro público, e assim, o dinheiro ter vindo do Eduardo Paes, ou do Lula, ou do prefeito de Niterói, ou de quem quer que seja, isso não faz efetivamente nenhuma diferença. Né? O fato é que a gente está falando de dinheiro do pagador de impostos utilizado para fazer propaganda de político. E é claro que isso a consequência seria essa inelegibilidade por 8 anos em um país justo, mas claramente não no Brasil. E é por isso que eu preciso aqui traçar um paralelo que fica absolutamente evidente quando a gente olha para esse caso. Se o Lula comete abuso político e econômico, não acontece nada com ele. Eu me lembro de uma pessoa que, por muito menos, e sem prática de crime, foi tornada inelegível. Vejam, em 2023, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, declarou a inelegibilidade do Bolsonaro e do Braga Neto justamente por abuso de poder político e econômico. Naquela ocasião, o Bolsonaro tinha convocado o povo às ruas para uma manifestação durante o 7 de setembro, mas não pagou ninguém. As pessoas foram às ruas de maneira espontânea. Absolutamente ninguém foi às ruas tendo recebido dinheiro público. Nada de dinheiro público foi utilizado. O dinheiro público foi utilizado para parada de 7 de setembro, mas tudo foi feito de forma absolutamente independente para o discurso de Bolsonaro e para o posicionamento do Bolsonaro. Então, separação absoluta e clara. Mas ainda assim, a consequência, óbvio que o objetivo era esse, foi o Bolsonaro inelegível. E a gente olha para o Lula, que pagou 12 milhões, aliás, que por sua vez repassou 1 milhão desse dinheiro para a escola que homenageou o Lula. E a consequência vai ser absolutamente nada. Eu vi um comentário do Constantino dizendo que ele achava que o Lula só podia estar fazendo isso para cavar uma inelegibilidade, porque no final das contas ele não queria ser candidato, queria uma desculpa para sair. Mas não é isso. As coisas são feitas pela certeza da impunidade. O Lula tem plena consciência de que não existe Tribunal Superior Eleitoral porcaria nenhuma. É claro que não existe. Existe uma instituição aparelhada que vai servir ao interesse de quem? O interesse do Lula, pô.
O tribunal que arrumou uma desculpa para tornar o Bolsonaro inelegível, sabendo que não era, obviamente não era para torná-lo inelegível, esse tribunal certamente vai trabalhar em favor do Lula, nunca para tornar o Lula inelegível. Então há uma arrogância, há uma sensação de impunidade muito grande. Pode ser que isso mude, né? Os ventos mudam. Eu acho que foi um tiro no pé nesse sentido também. Se colocou numa posição vulnerável, e acho que os advogados do Flávio Bolsonaro, os advogados do PL, os advogados do Novo, os advogados dos demais partidos devem entrar com as ações e constranger o tribunal a aplicar algum tipo de medida contra o Lula, nem que seja para depois isentar o próprio presidente Bolsonaro da questão da inelegibilidade, que agora se torna menos importante com a candidatura consolidada do Flávio, mas ainda assim. Mas eu não achei um tiro no pé só por isso, porque ainda nesse mesmo desfile, a Acadêmicos de Niterói achou de bom tom, e com apoio do Lula, zombar e fazer piada da fé dos brasileiros, da família dos brasileiros, ao fazer uma representação sobre os neoconservadores em conserva. Um grupo que, de acordo com a escola de samba, é representado por, abre aspas, pessoas do agronegócio, uma mulher de classe alta, defensores da ditadura militar e evangélicos. Vejam a imagem que eles escolheram para representar isso como a família em conserva como algo ruim, né? Uma mãe, um pai e os seus 2 filhos abraçados e felizes. Para os esquerdistas doentes, muito provavelmente macumbeiros, da Acadêmicos de Niterói, e para o governo Lula, esses são os neoconservadores em conserva a serem combatidos e destruídos. Eu acho que você deve mandar isso para aquele seu amigo que se diz cristão, é uma minoria, mas se diz cristão e apoia o governo Lula, e pergunta o que ele pensa sobre isso. Eu não acho possível hoje que existam cristãos no Brasil que apoiam o cara que escarnece a fé e a família cristã dessa maneira. O cara defende aborto, ideologia de gênero, censura, dança no desfile criticando uma família com fé em Cristo, e aí o sujeito que se diz cristão vai lá e vota nele nas eleições, vai entender. De toda forma, isso provocou 2 reações. Primeiro, a reação política. Quando a oposição no Congresso acionou a PGR contra Acadêmicos de Niterói por preconceito religioso. Beleza, como eu disse que deveria acontecer. E a segunda, que eu diria que com certeza foi mais importante, foi a espontânea do público. Porque milhões de pessoas, politicamente ativas ou não, foram às redes sociais e postaram fotos da sua família em latas de conserva para afirmar que ninguém tem vergonha de ser uma família conservadora cristã. A gente precisa matar no peito e dizer: nós somos conservadores cristãos e amamos a família tradicional. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo as minhas filhas, eu amo a minha esposa. Eu acredito na família tradicional na forma descrita na Bíblia. E não vai ser um desfile meia-boca de um bando de gente podre espiritualmente, intelectualmente e espiritualmente, uma escola de samba de 5ª categoria, em homenagem a um ex-presidiário, que vai mudar isso e que vai nos constranger.